Oi, gente! Vamos ler nosso livro para ajudar aí na leitura, para a gente embalar? Então, a gente está no capítulo 6, a gente está lendo, Hábitos Atômicos com as meninas aí da mentoria Mais Que Magras. E vamos que vamos, não vamos ficar para trás na leitura. Então, a motivação, ela é superestimada e o ambiente é mais relevante. Anne é uma médica de atenção primária em Massachusetts, no General Hospital, em Boston. E ela teve uma ideia maluca. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital, sem alterar nada na sua força de vontade ou de motivação. Na verdade, ela não planejava nem sequer falar com eles. Anne e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura de escolha. Então esse é o nome, a arquitetura de escolha. Na lanchonete do hospital. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas no local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras no refeitório eram abastecidos somente com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, também colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos por toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam nas geladeiras principais, mas a água agora estava disponível em todos os locais, com destaque, né? Nos 3 primeiros meses seguintes, o número de vendas de refri no hospital caiu 11,4% e as vendas de água aumentaram 25,8%. Eles fizeram ajustes semelhantes e viram resultados semelhantes com a comida também no refeitório. Ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. Aí tem até uma figura aqui, do layout, né, e da logística de tudo que eles mudaram ali. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que eles são, mas por causa de onde eles estão. Se eu entrasse na cozinha e visse um prato de biscoitos no balcão, eu pegaria meia dúzia e começaria a comer e não teria pensado nisso antes, sem necessariamente até estar com fome. Se a mesa comunitária do escritório estivesse sempre com donuts e biscoitos, será difícil não beliscar vez ou outra, né? Então seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que você está e dos sinais que estão adiante de você. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano, tá? Então, apesar das nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros, falar em tom baixo. Em uma rua escura, as pessoas elas ficam atentas e cautelosas, né? Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é a interna, mas é a externa. Nós somos transformados pelo nosso mundo ao redor. Então, todo hábito também depende do contexto. Em 1936, o psicólogo Kurt Lewin, não sei como ler corretamente, tá, gente? Escreveu uma equação simples que faz uma afirmação super poderosa. O comportamento B é uma função da pessoa P em seu ambiente E. Então, B, que é o comportamento, é igual a F, que é P e E, tá? Não demorou muito para que a equação de Lewin fosse testada nos negócios. Então, em 52, o economista Hawkins Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão da compra por impulso. Ela é acionada quando o comprador vê o produto pela primeira vez e vislumbra que tem a necessidade do produto. Em outras palavras, os clientes ocasionalmente compram um item não porque querem, mas por causa de como é apresentado a eles. Por exemplo, itens no nível dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que estão no nível do chão. Por esse motivo, você encontrará itens de marcas mais caras em locais de fácil acesso, nas prateleiras da loja mais acessível, porque eles geram mais lucro, tá? Enquanto as alternativas mais baratas, elas são escondidas em locais que são mais difíceis de você chegar. O mesmo vale para as extremidades, as unidades no final dos corredores. Essas prateleiras são máquinas de ganhar dinheiro para os varejistas, porque são locais óbvios expostos a um alto tráfego de pessoas. Por exemplo, 45% das vendas da Coca-Cola vêm especificamente em prateleiras nas extremidades dos corredores, tá? Então, quanto mais evidente a exposição de um produto ou serviço, maior é a probabilidade de você experimentá-lo. As pessoas bebem Bud Light porque ela está em todos os bares e visitam Starbucks porque há uma loja em cada esquina. Nós gostamos de pensar que nós estamos no controle. Se escolhermos a água no lugar do refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente.
A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito e escolhas, mas pela opção mais óbvia. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Na verdade, aqui, lendo o que ele escreveu aqui, eu entendo que se eles tivessem comunicado na lanchonete que iam mudar, é como se tivessem imposto uma regra, uma lei, né? Ah, vai ser assim, a proposta é essa. Então, eles deixaram para que esse sistema, né, que Kurt Lewin escreveu, tomasse forma, e foi exatamente o que aconteceu. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Águias têm uma impressionante visão de longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar com suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água, causadas por peixes nas proximidades. Até mesmo as bactérias têm quimiorreceptores, minúsculas células sensoriais que lhes permitem detectar substâncias químicas tóxicas no seu ambiente. Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através da visão, da audição, olfato, tato e paladar, mas também temos outras maneiras de sentir os estímulos. Alguns são conscientes, mas muitos não são. Por exemplo, você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando a dor do estômago aumenta ou quando você perde o equilíbrio enquanto caminha em solo rochoso. Os receptores do seu corpo captam com uma ampla gama de estímulos internos, como a quantidade de sangue no sal, a necessidade de beber algo quando você está com sede. Então a gente tem muito mais estímulos, né? A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles estão dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Dado que somos mais dependentes da visão do que dos outros sentidos, não é de se surpreender que os estímulos visuais sejam o mais catalisador do nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança naquilo que você faz. Como resultado, você pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre de estímulos improdutivos, né? Então você vê também que nessa questão do emagrecimento e da dieta, o quanto é importante você preparar o ambiente para a sua mudança de estilo de vida. Por isso, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui em casa, eu falo para as crianças, às vezes as crianças podem comer algo que eu não posso, ou eu não estou me permitindo, ou eu não quero no momento. Eu como chocolate 70%, eles podem comer ao leite, por exemplo, né? Então eu peço que quando eles comem, eles comam longe, né? Para não desencadear estímulo. Então são as trocas, aí aqui a gente está falando do ambiente já ser preparado para te favorecer e te ajudar, uma ferramenta poderosa. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente. Você pode ser o arquiteto do seu ambiente. Olha que legal. Como projetar um ambiente para um sucesso? Durante a crise energética e o embargo do petróleo nos anos 70, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso da energia no país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casa consumiam 30% menos energia do que os vizinhos. Apesar das casas serem do tamanho similar, o preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um pequeno detalhe: a localização em que estava o medidor de luz. Em algumas casas ficava no porão, em outras no andar superior e algumas no corredor principal. Como você deve imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam menos eletricidade. Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas mudavam seu comportamento. Todo hábito é iniciado por um estímulo e é mais provável, lembra do ciclo? E é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Infelizmente, os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes não favorecem não praticarmos certas ações, porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar em nós um comportamento. É fácil não praticar violão quando ele está escondido atrás do armário. É fácil não ler um livro quando a estante está num canto lá no quarto de hóspedes. É fácil não tomar suas vitaminas se elas não estiverem à vista, se elas estão dentro da despensa, por exemplo. Quando os estímulos que desencadeiam o hábito são sutis ou ocultos, é muito fácil de você ignorar. Por comparação, criar estímulos visuais óbvios chamam sua atenção para um hábito desejado.
No início dos anos 90, a equipe de limpeza do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, instalou um pequeno adesivo que parecia uma mosca no centro de cada mictório. Aparentemente, quando os homens se aproximavam dos mictórios, eles apontavam para o que pensavam ser um inseto. Os adesivos melhoraram a pontaria dos homens e reduziram significativamente o escape ao redor do mictório. Análises posteriores determinaram que os adesivos reduziram o custo da limpeza do banheiro em 8% por ano. Experimentei o poder dos estímulos óbvios na minha própria vida. Eu costumava comprar maçãs, colocá-las na gaveta de vegetal na parte inferior da geladeira e ali elas ficavam. No momento em que eu me lembrava, elas já tinham estragado. Eu não as via, eu não as comia. Finalmente aceitei meu próprio conselho, redesenhei meu ambiente todo. Comprei uma tigela grande, coloquei no meio da bancada da cozinha e da próxima vez comprei as maçãs, lavei e foi lá que eu as coloquei, bem no meio da cozinha onde eu podia vê-las e estava pronta para comer. Quase como uma mágica, eu comecei a comer maçã todos os dias, simplesmente porque elas estavam à vista e não mais escondidas. Eis algumas maneiras de redesenhar um ambiente e tornar os estímulos para seus hábitos preferidos mais óbvios. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação, por exemplo, coloque o frasco de comprimidos bem na pia do banheiro. Se quiser praticar violão com frequência, coloque um suporte no meio da sua sala, na passagem. Se quiser se lembrar de enviar cartões de agradecimento, mantenha essa pilha de cartões na mesa, uma lembrancinha, né, assim, com um post-it. Se quiser beber mais água, encha as garrafas todas as manhãs e espalhe pelas áreas mais frequentadas, né? Se quiser transformar o hábito em uma grande parte da sua vida, torne o estímulo grande a partir do seu ambiente, né? Os comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Pense em quantas maneiras diferentes um fumante pode ser levado a pegar um cigarro. Enquanto dirige o carro, vendo um outro amigo fumar, quando se sente estressado, são vários gatilhos, né? E assim por diante. A mesma estratégia pode ser empregada para criar bons hábitos. Ao espalhar estímulos positivos ao seu redor, você aumenta as chances de se lembrar daquele seu hábito ao longo do dia. Certifique-se de que a melhor escolha seja sempre a óbvia. Tomar uma decisão melhor é fácil, natural, quando os gatilhos de bons hábitos estão à sua frente. Isso é reconfigurar ambiente, isso é poderoso, não apenas porque influencia o modo como a gente se envolve com o mundo, mas também porque raramente é uma criação nossa. A maioria das pessoas vive em um mundo que outras pessoas criaram por elas ou elas estão no automático. Mas você pode modificar os espaços em que você vive e trabalha para aumentar sua exposição a estímulos positivos e reduzir negativos. O planejamento do ambiente permite você retomar o controle e se tornar o arquiteto do ambiente onde a sua vida vai prosperar, tá? Seja o criador do seu mundo, não apenas um consumidor. O contexto é o estímulo. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam o hábito podem começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca aquele comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que elas beberiam sozinhas. O gatilho raramente é um estímulo único, mas tem a ver também com situações. Ver seus amigos pedindo bebidas, alguém ficar te oferecendo, ouvir música no bar, as bebidas sendo servidas o tempo inteiro. Mentalmente, nós atribuímos nossos hábitos aos locais em que eles ocorrem. O escritório, a casa, a academia, os encontros. Cada local desenvolve uma conexão com hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento particular com objetos em sua mesa, por exemplo. Os itens da bancada da sua cozinha, as coisas que estão no seu quarto. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo relacionamento que nós temos com os objetos no ambiente. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente no seu comportamento. Pare de pensar no ambiente como um simples conjunto de objetos ou uma decoração. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos que você vai ter com aquilo, com aquele contexto. Pense em como você interage com os espaços da sua casa e com tudo que está disponível ali, disposto ali. Para uma pessoa, o sofá é um lugar onde ela lê por 1 hora toda noite, por exemplo. Para outra, aquele local pode ser terrível, porque ela pode sentar e não querer levantar mais e ficar ali na TV, tomando um sorvete depois do trabalho, por exemplo. Pessoas diferentes têm memórias diferentes e hábitos diferentes associadas a uma mesma referência. A boa notícia, que é uma boa notícia, você pode se treinar a associar um hábito específico a um determinado contexto. Então você pode mudar tudo, você pode mudar o jogo. Em um estudo, cientistas instruíram insônios a irem para a cama apenas quando estivessem cansados. Se não conseguissem adormecer, deveriam sentar em um cômodo diferente até que sentissem sono.
Com o tempo, eles começaram a associar o contexto da sua cama com a ação de dormir, e ficou fácil adormecer rapidamente quando iam para a cama. Seus cérebros aprenderam a dormir. Aprenderam que dormir não é mexer em telefones, não é assistir a TV, não é olhar para o relógio. Era a única ação que acontecia naquele ambiente. O poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam aos seus hábitos atuais. Vá para um lugar novo, um café diferente. Isso quando a gente fala de ambientes externos à nossa casa, né? Então, vá para um lugar novo, associa um café diferente, vá para um banco no parque, muda um pouco a rotina, né? Um canto do seu quarto que raramente você usa, ali você pode adotar uma nova rotina, numa outra parte da sua casa, né? Você pode criar uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que tentar construir um novo hábito na presença dos mesmos estímulos, de estímulos concorrentes, né? Pode ser difícil ir para a cama cedo se você costuma assistir a televisão no quarto todas as noites, por exemplo, por isso dessa pesquisa que a gente acabou de falar. Pode ser difícil estudar na sala e sem se distrair, se lá você sempre pega o videogame e joga. Mas quando você sai daquele seu ambiente que já tem um estímulo recorrente, você deixa suas tendências comportamentais para trás. Então você não vai lutar mais contra estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem melhor e sem interrupção. Quer pensar de forma mais criativa? Vá para uma sala maior, um pátio, uma cobertura, um prédio. Tira uma folga do espaço onde você trabalha diariamente e que pode estar ligado com padrões de pensamento que você tem hoje. Você está tentando se alimentar de forma muito mais saudável? É provável que você faça compras, por exemplo, no supermercado, no piloto automático. Experimente ir a um novo supermercado ou fazer uma lista diferente e entrar, por exemplo, por um outro corredor, né? Fazer uma rotina diferente, como se diz? Um caminho diferente no próprio mercado. Você pode achar mais fácil evitar alimentos não saudáveis quando o seu cérebro não sabe automaticamente onde eles estão na loja. Então, se houver a possibilidade de mudar o mercado, melhor ainda. Quando não conseguir ir para um ambiente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um novo espaço para o trabalho, para o estudo, para o exercício, entretenimento. Uma frase que eu considero muito útil, como se fosse um mantra, é um espaço, um uso, né? Então você tem que determinar que hábito vai estar conectado com aquele espaço. Quando eu comecei minha carreira como empreendedora, eu costumava trabalhar no meu sofá ou na mesa da cozinha. À noite eu tinha muita dificuldade em parar de trabalhar. Não havia divisão clara entre final do expediente e início de um tempo pessoal. A mesa da cozinha era meu escritório, era o local onde eu fazia as minhas refeições, o sofá era para relaxar, para enviar e-mails, então tudo acabava acontecendo tudo no mesmo lugar. Alguns anos depois, quando eu consegui me mudar para uma outra casa, eu fiz uma sala separada para o meu escritório. De repente o trabalho era algo que acontecia aqui e a vida pessoal acontecia lá fora. Foi muito mais fácil desligar o lado profissional do meu cérebro quando havia uma linha divisória clara entre o tempo da vida profissional e a doméstica. Cada ambiente tinha o seu uso, né, principal. A cozinha para cozinhar, o escritório para trabalhar. Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com o outro. Quando você começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos e os mais fáceis geralmente vencem. Essa é uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia moderna é um ponto tanto positivo quanto negativo. Você pode usar o telefone para todos os tipos de tarefa, o que o torna um dispositivo poderosíssimo. Mas quando é possível usar seu telefone para praticamente tudo, fica difícil você associar ele a uma somente tarefa, né? Você quer ser produtivo, mas também está condicionado a navegar muito além do tempo nas redes sociais. Você também verifica e-mails e você tem jogos ali no telefone. Então isso gera uma confusão de estímulos, né? E você pode estar pensando, você não entende, eu moro em São Paulo, meu apartamento é do tamanho de um smartphone. Preciso que cada cômodo tenha multifuncionalidade e desempenhe vários papéis. Acho justo, porém, se seu espaço é limitado, divida-o em zonas de atividade, né? Você tem que ter uma cadeira diferente para ler, uma mesa para escrever, você vai reposicionar. Isso eu não sei você, mas eu adoro fazer, que é redecorar, mexer as coisas. Se você não tem essa habilidade, chama algum amigo que vai te ajudar para isso. Mas faça isso, defina um lugar para estudar e trabalhar, um lugar para comer, né? Faça o mesmo com espaços digitais. Conheço um escritor que usa o computador apenas para escrever e o tablet para leitura e seu telefone apenas para mídias sociais, enviar mensagens, enfim. Todo hábito tem que ter um lar.
Se você conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e um modo de pensamento muito específico. Os hábitos prosperam sob circunstâncias previsíveis como essas. O foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho. O relaxamento vai ser muito mais fácil se você tiver um espaço que você projetou para isso. O sono vai vir rapidamente quando a única coisa que você faz quando entra no seu quarto para deitar é dormir. Se quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa criar ambientes estáveis e previsíveis. Um ambiente estável em que tudo tem um lugar e um propósito bem definido é um ambiente em que os hábitos vão se formar muito facilmente. Resumo do capítulo: pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças de comportamento ao longo do tempo. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou um gatilho. É mais provável que notemos estímulos que se destacam. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios no seu ambiente. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um único gatilho, mas ao contexto que envolve o comportamento. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente porque você não precisa lutar com velhos estímulos, nem que isso venha a partir de uma reorganização de ambientes. Vamos para o capítulo 7? Um beijo, até a próxima leitura.